Pergunta que nós iremos estudar hoje no Catecismo de Heidelberg é a pergunta de número 56. Nós temos estudado catecismos durante as quartas-feiras e não nos assustemos quando ouvimos a palavra catecismo. Geralmente nós associamos com a Igreja Romana, mas na realidade o catecismo é um método de ensino antigo que os cristãos começaram a utilizar nos primeiros séculos da era cristã, nos dias do Novo Testamento, ou nos dias apostólicos e pós-apostólicos, e utilizando-se de perguntas e respostas. Este é o método de catequese, do catecismo. As provas bíblicas, elas sempre vinham depois. Então, se o catecismo perguntasse, por exemplo, o que é fé salvadora, a resposta era dada e depois as bases bíblicas apresentadas. A Bíblia sempre como a prova de que aquela doutrina é verdadeiramente cristã. Nós temos estudado um catecismo das igrejas reformadas do continente. A reforma protestante, ela eclode na Europa, ela acontece na Europa e neste período muitos catecismos e confissões foram produzidos para provarem a fé daqueles crentes de que eles não eram hereges. E então as igrejas reformadas do continente europeu, Holanda, Bélgica, Alemanha, produziram catecismos e as igrejas reformadas então destas regiões adotaram um catecismo que foi produzido na cidade de Heidelberg. Nós que somos presbiterianos, a nossa herança, ela vem da região da Europa, mas da Bretanha, da ilha da Grã-Bretanha, adotamos os catecismos de Westminster. Esse nome foi dado por conta da assembleia que aconteceu na abadia de Westminster para produzir então também documentos que ensinassem, ajudassem os crentes no estudo da palavra. Então nós temos estudado este catecismo de Heidelberg já há um bom tempo, desde o ano passado, e chegamos à pergunta 56. Há um momento em que o catecismo ele trabalha conosco um credo antigo, o credo dos apóstolos, o credo apostólico, que também se baseia nas doutrinas bíblicas. Creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio no Espírito Santo, creio na Igreja. Então, a pergunta de número 55 anterior falou sobre crer na Igreja. Não existe crente sem igreja. Pelo menos na Bíblia eu nunca encontrei isso. Crentes são aqueles que fazem parte da Igreja de Cristo. E a palavra igreja quer dizer assembleia. É uma palavra que está muito ligada também à expressão chamados. Então, a Igreja de Cristo é a assembleia dos chamados ou convocados por Cristo a fazer parte do seu reino, a fazer parte de um povo santo. Um povo que é regido, que é guiado, que é ensinado, que é consolado pelas palavras do Evangelho, pelas palavras de Cristo. Então, crer na comunhão dos santos, nós aprendemos, é entender o que a Bíblia diz sobre o fato de que quando nós cremos em Cristo, nós agora passamos a ter comunhão com Ele e comunhão com os outros. Somos membros do seu corpo. De forma que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que somos como que partes de um corpo. O apóstolo toma a anatomia humana para mostrar que a igreja é um organismo vivo e Cristo é o cabeça deste corpo. Ou seja, através do nosso cérebro, os comandos do nosso corpo, eles respondem. O olhar, o ouvir, o falar, o gesticular, o pegar, o soltar, o correr, o parar. Cristo, por sua palavra e por seu Espírito, governa o seu corpo, que somos nós. Cada um de nós tem uma função específica no corpo. Se é unha, se é dedo, se é cabelo, se é olho, se é boca. Todos nós, então, recebemos de Cristo os talentos e os dons que devem ser colocados a serviço dele, a serviço do povo, a serviço do corpo. Então, se o meu dedo serve para coçar a minha cabeça e eu preciso que ele coce, se ele não coçar, eu vou ficar com a cabeça coçando. Se a minha mão é utilizada para pegar o alimento e levar à minha boca para alimentar todo o corpo, e a minha mão não faz isso, ela então não vai estar cumprindo a sua função ordenada pela cabeça, a ordem que vem da cabeça. Cristo então nos ordena e nos chama a viver como um corpo unido, o corpo de Cristo que tem só um Senhor, um só comando. Então, igreja é lugar para crentes.
e não existe crentes sem igreja. Por que eu estou reforçando isso? Porque o que é extremamente comum em nossos dias e tem crescido muito em nosso país é a multidão dos chamados desigrejados. A última estatística do IBGE, o órgão que analisa estatisticamente o crescimento das diversas áreas do nosso país, identificou muita gente que se diz cristã, mas não vai para a igreja nenhuma. Há uma incoerência nessa afirmação. Não pode haver um crente sem igreja, ou seja, um crente que congrega, um crente unido ao seu corpo, um crente que adora, que testemunha, que vive a vida comum, a vida cristã. A pergunta de hoje, a pergunta 56, vai tratar sobre um assunto também muito importante que envolve a igreja e que envolve a obra de Cristo por nós e que já é a parte final, aproximando-se do final do que nos ensina, o que confessamos quando cremos no credo apostólico. A pergunta é: o que você crê sobre a remissão de pecados? O que você crê sobre o perdão de pecados? Lembre-se que no credo dos apóstolos nós afirmamos: creio na remissão dos pecados, e conclui-se o credo na vida eterna. Amém. Então, o que é que eu afirmo quando eu digo eu creio no perdão dos pecados? O Catecismo de Heidelberg nos ajuda então nesta lição de hoje. Creio que Deus, por causa da satisfação que Cristo realizou, não se lembrará mais dos meus pecados, nem da minha natureza pecaminosa, contra a qual devo lutar durante toda a minha vida, mas me concederá graciosamente a justiça de Cristo, para que eu jamais entre em condenação. Vou repetir. O que você crê sobre a remissão de pecados? Creio que Deus, por causa da satisfação que realizou, não se lembrará mais dos meus pecados, nem da minha natureza pecaminosa, contra a qual devo lutar durante toda a minha vida, mas me concederá graciosamente a justiça de Cristo, para que eu jamais entre em condenação. Quando um crente afirma que acredita, que crê na remissão dos pecados, no perdão dos seus pecados e na possibilidade de que aqueles que creem em Cristo obterão dele o perdão dos seus pecados, todas as vezes que afirmamos isto, nós queremos dizer tudo aquilo que, por exemplo, este catecismo resume. Agora, onde é que nós vamos encontrar toda esta palavra ou toda esta doutrina na Bíblia? Vejam como é que funciona o catecismo. Vamos para o livro dos Salmos, Salmo de número 103. Vejam só. A primeira parte da resposta nos ensina que quando eu afirmo crer na remissão dos pecados, eu estou dizendo que eu creio que Deus, por causa da satisfação que Cristo realizou, não se lembrará mais dos meus pecados. Vejam só o que nos ensina o Salmo 103, versículo 3. É um salmo de Davi, onde o salmista, ele ora e canta este maravilhoso salmo. Ele começa dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Versículo 1. Ele segue: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Que benefícios são esses? Vamos ler então o versículo 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Versículo 4. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. Então, a palavra de Deus, ainda no Antigo Testamento, afirma que feliz é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. A palavra de Deus, ainda no Antigo Testamento, os primeiros livros que nós temos da Bíblia, afirma que somos convidados a bendizer e louvar ao Senhor, não nos esquecendo de nenhum só de seus benefícios, porque dentre eles o principal é: Deus perdoa todas as nossas iniquidades. Ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades. Ele é quem sara
todas as tuas enfermidades. Agora, meditemos um pouco aqui nesta expressão. Existe uma teologia ensinada já há um bom tempo e que ainda é muito comum, que afirma que quando você se torna crente, você não fica mais doente. Mas a enfermidade aqui, à luz de seu contexto e de contextos como Isaías 53, que diz que o servo sofredor carregou sobre si as nossas enfermidades, não quer dizer que ele então vai nos curar de todas as mazelas desta vida, mas que ele vai nos curar da principal de todas elas, que é o pecado que nos conduz à morte eterna. Percebam, crente adoece, adoece. Senão, ninguém aqui sofreria ou padeceria de alguma doença, de alguma enfermidade. Não está em questão o poder ou a capacidade do Senhor de operar e de curar se assim quiser fazê-lo. Mas perdão de pecados e o sarar as enfermidades à luz de contextos como o Salmo 103 aponta para o fato de que só o Senhor cura um coração enfermo pelo seu pecado. Se assim não fosse, nós não encontraríamos, por exemplo, diversas passagens onde mostra homens enfermos que foram curados, mas homens enfermos que permaneceram enfermos e tiveram que lidar com as suas enfermidades até a morte. Nós vamos perceber passagens na Bíblia que mostram isso. Nós vamos perceber que para que Jacó tivesse o seu nome mudado para Israel e recebesse do Senhor a vitória depois de uma grande luta e depois de somente terminar essa luta quando o Senhor o abençoa, se não fosse assim, Jacó não receberia uma bênção e ficaria com a marca para toda a sua vida. Ele ficou coxo, ficou mancando. Jacó não poderia mais correr como antes corria, ficou marcado. Então, notem, irmãos, que esta passagem nos faz lembrar que o Senhor é quem perdoa todas as nossas iniquidades, quem sara todas as nossas enfermidades, e eis a razão porque devemos orar para que Deus promova, haja e cure aquele irmão enfermo. Sim, muito pode por sua eficácia a oração do justo. Mas com isso a Escritura não quer dizer que quando você crê em Cristo, então acabou, você não adoece mais. Não, você vai adoecer ainda e você vai ter que aprender a lidar com muitas das suas enfermidades. Agora leiam comigo versículos de 10 a 12. Percebam que a tônica do Salmo 103 está sempre nos remetendo ou está levando a nossa mente e coração ao perdão dos pecados. Vejam os versículos de 10 a 12, vamos ler. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. O Salmo vai lembrar da compaixão de Deus. O Salmo vai lembrar da misericórdia de Deus, e lembrem-se que misericórdia é aquilo que nós merecemos e o Senhor não nos dá. Deus é misericordioso e nós mereceríamos a punição eterna pelos nossos pecados, e por sua misericórdia, Ele nos cura a alma, perdoando os nossos pecados, através da justiça de Cristo, que é satisfeita na cruz, e diz a Escritura que Ele então afasta de nós as nossas transgressões, porque a sua misericórdia é muito grande. A ideia aqui é de que, como o Oriente está bem longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós os nossos pecados. Há uma passagem também muito bonita e clássica quando nós falamos do tema, que é aquela lá do final do livro de Miqueias. Vamos para lá, Miqueias capítulo 7... Profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. Se você achou Jonas, depois dele, Miqueias. Miqueias 7, versículos 18 e 19.
versículos finais já do livro do profeta Miqueias. Miqueias 7, 18 e 19. Vamos ler. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, quando afirmamos crer na remissão dos pecados, nós estamos então afirmando o que a Bíblia diz, de que por causa da satisfação que Cristo realizou por nós na cruz, nós jamais nos aproximaremos novamente da condenação, da ira e da morte, porque o Senhor afastou de nós, como o Oriente está longe do Ocidente, das nossas iniquidades, ou as nossas iniquidades, e diz a Escritura, o Senhor, Ele lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Ele tornará a ter compaixão de nós, diz o profeta Miqueias, em um contexto onde ele aguarda a misericórdia divina, a misericórdia de Deus. E o último versículo vai mostrar sempre que Deus fez isso com base em sua promessa, com base em seu pacto. Versículo 20 diz, mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Eu não sei se você já se perguntou por que, depois que Deus mudou no Vale de Jaboque o nome de Jacó para Israel, ele continuou a lembrar o nome antigo de Israel, chamando de Jacó, para lembrar ao povo a sua misericórdia. Todas as vezes que o nome Jacó ele aparece, principalmente na língua hebraica ou para o judeu, que ele já sabia o significado, a palavra quer dizer aquele que usurpa do outro, usurpador. Então, quando ele diz, mostrarás ao usurpador a sua fidelidade, ele está lembrando ao povo que ele fez por ele, por amor à sua palavra, por amor ao seu nome, por amor à sua promessa, por sua misericórdia e compaixão em favor dos seus. Então, o perdão dos pecados envolve este ato, esta atitude do Senhor de revelar a sua fidelidade, a sua misericórdia a Abraão, por exemplo, quando o retirou da sua terra e o conduziu à terra da promessa, não desamparando e sendo fiel à sua promessa. E ele diz que ele vai fazer isso porque ele prometeu desde os dias antigos, Agora, há uma comparação que precisa ser feita, porque nós estamos olhando passagens do Antigo Testamento, onde nós encontramos promessas de perdão de pecados com base na misericórdia de Deus, com base na fidelidade do Senhor. E o catecismo afirma que é por causa da satisfação que Cristo realizou que nós temos o perdão dos nossos pecados. Então vamos agora comparar e verificar nas páginas do Novo Testamento o cumprimento destas promessas. 2 aos Coríntios, capítulo 5, vamos para lá. 2 aos Coríntios, capítulo 5, Novo Testamento, Atos Romanos, 1 Coríntios, depois 2 aos Coríntios, segunda carta. Vejam só, 2 aos Coríntios 5, versículos 18 a 21. Segundo aos Coríntios 5, 18 a 21. Vamos ler. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós,
para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o ministério da reconciliação, anunciado por Paulo, ou desempenhado por Paulo, pelos apóstolos, pela igreja em seu testemunho, na história, pela igreja hoje, quando o evangelho é pregado, envolve aquilo que é resumido aqui, de que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, entregando à igreja o ministério da reconciliação. Que ministério é esse? O ministério da pregação do evangelho. A saber, ele vai dizer no versículo de número 19, que este ministério, ele anuncia a obra de Cristo, a obra reconciliadora de Cristo como nosso mediador, não imputando aos homens as suas transgressões, ou seja, o perdão dos nossos pecados, não implica dizer que Deus não buscou satisfazer a sua santa justiça. A alma que pecasse deveria morrer. As exigências da aliança quebrada deveriam ser satisfeitas. Mas alguém deveria fazer isto, porque senão não haveria esperança para nós. E então, Cristo Jesus se torna o nosso mediador, reconciliador, de sorte que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 20, que nós somos seus embaixadores. Em nome de Cristo, nós então, como se fôssemos, ou como se Deus por intermédio falasse, nós em nome de Cristo pregamos este evangelho da reconciliação, e todas as vezes que o evangelho é anunciado, os homens são convocados para que se arrependam e creiam em Jesus. E aí veja uma base maravilhosa no final do versículo de número 21 que diz, que mostra a satisfação que Cristo realizou. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Cristo jamais pecou. Foi perfeito em tudo o que fez e realizou. Mas a Escritura diz que Deus manifestou a sua misericórdia por nós, fazendo Cristo pecador em nosso lugar. Ele não era pecador, jamais pecou, mas tomou o nosso lugar e carregou sobre os seus ombros os nossos pecados. A vida perfeita de Cristo, o que nós chamamos na teologia de sua obediência ativa, fez com que ele fosse até a cruz e levasse sobre os seus ombros os nossos pecados, sem quebrar em nenhum momento a lei do nosso Senhor, sendo obediente, perfeito, sua vida perfeita, acompanhada do seu sacrifício, ou seja, a sua obediência passiva. O Cristo obediente, sem pecado, puro, santo, Deus conosco, carrega sobre si os nossos pecados. Ele, que não conheceu o pecado, foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele vai até a cruz, obediente, ele vai até a cruz, e lá ele sofre calado. Derrama o seu sangue por nós. A vida perfeita de Cristo e o seu sacrifício caminham juntas. Se ele não tivesse sido obediente, seria como nós, pecadores que quebram constantemente a lei do Senhor. Mas, por ter sido obediente, ele pôde chegar até a cruz, dar a sua vida inocente e puro por nós, e ele era o único que tinha poder para fazer isso, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Existem dois termos na Bíblia, ou pelo menos um termo na Bíblia teológico, que nos faz lembrar o que o Senhor fez na cruz, o seu sacrifício por nós, que se chama imputação. Ele recebe a nossa carga e ele imputa ou credita a nós a sua justiça. Vejam, ele recebe o que não é dele e nos faz santos e nos faz perdoados, nos dando a sua justiça. Quando Deus olha para você e para mim, ele não vê a justiça de Alain, ele não vê a justiça dos irmãos, ele olha para nós e vê a justiça
de Jesus. É como se nós tivéssemos uma conta negativada e com a dívida altíssima a ser paga, e Cristo creditasse em nossa conta um valor que quitava toda a nossa dívida e ainda nos transformasse ricos. Foi o que ele fez quando, substituindo cada um de nós, ele assume o nosso pecado e ele nos dá de graça a sua justiça. A última passagem que eu quero citar, quarta-feira que vem a gente continua a tratar esse assunto, ele é tão sério que nós vamos trabalhar com mais detalhes, maiores detalhes. A última passagem que eu gostaria de citar e ler com vocês, meus irmãos, é aquela que se encontra em 1 João, capítulo 1. Vamos para lá. Primeira carta de João, aí no Novo Testamento. Nós temos Tiago, Pedro e João. 1 João, capítulo 1. Versículo 7. Primeira João, capítulo 1, versículo 7. Vamos ler? Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vejam que o andar na luz, como Cristo está na luz, como Deus está na luz, é o resultado da purificação das nossas almas pelo sangue de Cristo, que é aquele que nos tornou santos, aplicando em nós a sua justiça. Aqui o apóstolo João está mostrando uma realidade clara. Nós vamos trabalhar na quarta-feira que vem o outro lado da moeda, de que não há crente redimido nesta vida que está peregrinando nesta vida sem pecado. Nós fomos justificados por Cristo, pela fé nele somos considerados, declarados justos, fomos purificados pelo seu sangue, mas enquanto peregrinamos ainda, mesmo salvos, ele continua a tratar o nosso coração e travamos uma luta terrível contra o nosso pecado, de maneira que todos os dias pecados precisam ser mortos, a nossa carne precisa ser mortificada, a nossa vida necessita ser santificada. Então, notem que se andamos na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e fazemos isso porque o sangue de Jesus nos purifica, nós alcançamos dele o perdão, temos nele sempre a purificação do nosso coração e a vida de santidade. E aí, nos versículos 1 e 2 do capítulo 2, vejam só também, nos diz a Escritura, os últimos versículos que eu queria ler com vocês. Diz assim, capítulo 2 aí de 1 João, versículos 1 e 2. Vamos ler. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Notem que o que o apóstolo João está tratando, ele está ensinando às igrejas da Ásia, é que a ideia de uma perfeição completa nesta vida, ela não tinha base no ensino do Evangelho, seria impossível, só será alcançada na eternidade. Eles ainda pecavam, por isso que o apóstolo fala sobre confissão de pecados, por isso que o crente confessa constantemente os seus pecados, por isso que nas liturgias nós somos convidados a confessar os nossos pecados, mas o ideal de Deus é que não pequemos. Eis a razão de uma vida santa, não pequemos. Eis a razão porque nós devemos pautar a nossa vida por andar na luz como Ele está na luz. E o que significa andar na luz? Significa andar segundo o ensino da palavra de Deus. Mas notem que a preocupação pastoral de João é que nós somos pecadores. E aí no versículo 1 do capítulo 2 ele diz, meus filhinhos,
Eu estou escrevendo isto para vocês para que vocês não pequem. Nós devemos viver sempre lutando contra os nossos pecados, mas aí ele conclui: se todavia alguém pecar, porque ele sabe que se dissermos que não temos pecado nenhum, fazemos a Deus de mentiroso e a verdade não está em nós, ele lembra: temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Percebem que somos chamados de justos na Bíblia? Por quê? Porque o justo foi a propiciação pelos nossos pecados. Ele derramou o seu sangue pelos nossos pecados. A palavra propiciação, ela se desenvolve na linguagem bíblica e no início ela apontava para o propiciatório, a tampa que fechava a arca da aliança, que tinha os dois querubins com as asas compridas. A palavra então depois vai desenvolver-se e propiciação vai apontar para o sacrifício de Cristo e o seu sangue, que como esta tampa santa da arca, nos cobre diante do Senhor que é santo e que não enxerga os nossos pecados, mas nos enxerga lavados pelo sangue de Jesus. Então, quando pecamos, o que devemos fazer? Lembrar que nós cremos na remissão de pecados, que Cristo já nos perdoou os pecados, todos eles, e que nós devemos andar na luz como Ele está na luz, sendo purificados por seu sangue. Se todavia alguém pecar, e nós pecamos por palavras, obras, por pensamentos, devemos recorrer novamente a Cristo, porque Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Próxima quarta-feira nós vamos continuar e nós vamos estudar mais sobre este assunto. Agora nos basta, nós vamos orar ao Senhor. Senhor, nós agradecemos por Tua palavra, que nos ensina sobre o perdão de pecados e como esta palavra conforta o nosso coração, porque nos faz lembrar que somos pecadores e que durante a nossa peregrinação, caminhada nesta vida, cometeremos pecados, mas olhando para o que o Senhor fez por nós e o perdão que encontramos em Cristo, sua plena satisfação na sua obra obediente, sua vida perfeita, o seu sacrifício, nós somos justificados. E mesmo quando pecamos, porque não queremos, mas porque a nossa natureza ainda ela está marcada e a luta que travamos ela é constante contra a nossa carne, nós podemos recorrer a Cristo e olhando para Cristo, clamando por seu perdão, nós lembramos de seu sangue derramado que não foi em vão e nós temos o perdão dos nossos pecados. Somos purificados, somos tratados pelo Senhor, disciplinados, corrigidos como um pai corrige um filho e continuamos a andar. Abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja e a oportunidade que temos de mais uma vez firmar a nossa fé em Cristo e sabermos que se não for pela graça de Jesus, nós estaremos perdidos. Mas se crermos em Jesus, arrependidos dos nossos pecados, confessando Ele como nosso Senhor e Salvador, nós alcançaremos o perdão e a vida eterna e uma nova vida com Ele. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos orar.